Chegou a hora da gente falar da força-peso, que é uma manifestação de uma das interações fundamentais da natureza, que é a interação gravitacional. E eu, curiosamente, vou começar fazendo um paralelo com outra interação fundamental, que é a interação eletromagnética, em particular, na interação elétrica. Imaginem dois corpos aqui, distantes de R um do outro. A força elétrica entre eles, vocês podem já ter visto na vida, vai ser o produto de uma constante, chamada constante de Coulomb, vezes uma característica do corpo 1, digamos esse daqui, multiplicada por outra característica, pela mesma característica, só que do corpo 2, dividido pelo quadrado da distância deles. Essa característica aqui, Q1 e Q2, é a chamada carga elétrica. A carga elétrica determina diretamente a intensidade com que cada um desses corpos interage eletricamente com o outro. Bom, e por que eu estou falando disso, afinal? Pelo motivo de que a força gravitacional, a interação gravitacional, ela tem uma cara muito parecida. Ela vai ser dada por uma constante, que agora, ao invés de Coulomb, é de Newton, vezes uma quantidade do corpo 1, uma certa característica dele, vezes a mesma característica do corpo 2, dividido pela distância entre os dois corpos. Ora, nesse sentido, esse M1 aqui, essa característica do corpo 1, é a intensidade com que ele interage gravitacionalmente com qualquer outro corpo que tem essa mesma característica, idem para o M2. Ora, se a carga é uma medida do quão intensamente um corpo tem certo tipo de interação com outros, tal qual a carga elétrica mede a intensidade com que um corpo interage eletricamente com outros que têm também carga elétrica, ora, esse M faz sentido, então, eu chamar de uma carga gravitacional. Assim, a carga gravitacional do corpo 1 e a carga gravitacional do corpo 2 são que determinam para cada qual a intensidade com que interage gravitacionalmente. Acontece que essa interação gravitacional, devido à ordem de grandeza da constante de Newton aqui, ela fica mais relevante para corpos muito massivos. Vamos imaginar então dois planetas, ou por exemplo Terra e Lua, completamente fora de escala, tá legal? Qual é esse R aqui? Esse R vai ser a distância entre os centros dos objetos. Tá legal? Esse vai ser o nosso Rzinho. Agora, se a gente pensar não na interação gravitacional entre dois corpos muito grandes, tipo Terra e Lua, Terra e Sol e por aí vai. Se a gente pensar num corpo nas vizinhanças de um desses muito grandes, um corpo pequeno na vizinhança de um desses grandes. Por exemplo, um corpo aqui a uma certa altura, digamos H da superfície, sendo Rzão ou raio da Terra, digamos. Qual a intensidade da interação gravitacional entre esse corpo e a Terra? Vamos ver. Se a gente pegar essa expressão aqui, a gente tem que essa força gravitacional nesse corpo vai ser a constante de Newton vezes a carga gravitacional desse corpo, certo? Que eu vou chamar de simplesmente M maiúsculo, vezes a carga gravitacional da Terra, certo? Pode ser a Terra, pode ser qualquer corpo muito massivo. Então eu vou chamar de M com subscrito referente a grande, dividido pela distância entre o corpo e o centro da Terra. Então vai ser o raio da Terra somado à altura que o objeto está da superfície da Terra, isso tudo elevado ao quadrado. Beleza? Essa vai ser a interação gravitacional. Se a gente fizer outra hipótese agora, que é a altura que esse objeto está da superfície da Terra, é muito, muito menor do que o raio da Terra. O que isso vai dar pra gente? Isso dá que, se a gente pegar o raio da Terra e somar com a altura, isso vai dar praticamente igual a quem? Ao raio da Terra, certo? Pra gente ter uma ideia, o raio da Terra é da ordem de 10 a 7 metros. Mesmo para alturas da ordem de 10 a terceira metros, por exemplo, essa aproximação vai estar bastante boa, ainda mais que isso daqui está elevado ao quadrado. Então, com essa hipótese aqui, a gente tem, em boa aproximação, que a força gravitacional entre a Terra e esse corpo, ou entre qualquer corpo muito grande, com uma carga gravitacional muito grande, e esse corpo vai ser essa expressão aqui vezes a carga gravitacional do corpo. Ora, essa expressão aqui só tem uma constante universal e grandezas referentes a quem? Ao cara grande ali.
Se eu chamar de Gzinho, o que eu tenho? A força gravitacional vai ser a carga gravitacional do corpo ali, perto da Terra, vezes um Gzinho. Essa é a força-peso. Ela vai estar agindo aqui no corpo, apontando para o centro da Terra, que é uma força de atração. Então, se eu chamar esse Gzinho de um vetor de módulo igual a essa expressão aqui, só que apontando para o centro da Terra, eu posso colocar essa setinha aqui, e daí eu tenho o vetor força gravitacional. Moral da história, a gente chama de força-peso, em geral, a força gravitacional entre um objeto muito grande, como a carga gravitacional, que eu posso chamar de massa gravitacional, tá? É o termo técnico, de fato, massa gravitacional, muito grande, e outro menor que está nas redondezas dele. E a força-peso é dada dessa forma, pelo produto da massa gravitacional do corpo pelo Gzinho, que é um vetor que aponta para o centro do corpo grande e tem magnitude igual à constante gravitacional do Newton vezes a massa gravitacional do corpo grande dividido pelo raio desse corpo grande. Lembrando que isso aqui vale para alturas bastante menores do que esse raio. Agora vamos imaginar o seguinte, esse corpo aqui, se tiver sujeito somente a essa força gravitacional, a essa força-peso, o que vai acontecer com ele? Basicamente, é o que a gente chama de queda livre. Queda livre é quando um corpo está sujeito única e exclusivamente a força-peso. Portanto, aplicando a segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é a força-peso. Bom, pelo que a gente aprendeu sobre interação gravitacional, o peso, a força-peso, vai ser o produto da massa gravitacional do objeto, que é a intensidade com que ele interage gravitacionalmente com qualquer outro corpo com essa mesma característica, vezes o Gzinho, lembrando que Gzinho é isso aqui. Isso é o lado direito da equação. Do lado esquerdo é a força resultante, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que vai ser o produto da inércia do corpo, que é a massa inercial dele, pela aceleração que ele adquire quando, então, em queda livre. Logo, a aceleração de um corpo em queda livre vai ser dada por um múltiplo de g, onde a constante que multiplica é o quociente entre a massa gravitacional e a massa inercial. A gente chama os dois de massa. Fundamentalmente, tem uma diferença gigantesca entre esses dois. A massa gravitacional é uma carga, praticamente. É a intensidade com que ele interage. E a massa inercial é uma medida da inércia do corpo. É como que ele responde a toda e qualquer coisa que se faça com ele. Percebe a diferença? Para vocês terem noção do absurdo que é a gente falar que essas duas massas são a mesma coisa, imagina que eu tivesse dito para vocês que a inércia de um corpo é igual à carga elétrica dele. Afinal de contas, as interações elétrica e gravitacional têm a mesma cara. Imaginem o absurdo que seria a carga elétrica ser igual à inércia. Pois bem, a massa gravitacional ser igual à massa inercial é tão absurdo quanto. Bom, será que é igual mesmo? Será que a gente pode testar isso? Bom, aqui a gente tem que a aceleração de um corpo em queda livre vai ser um múltiplo de g, onde esse múltiplo é o quociente de duas características do corpo, certo? Primeiro, será que esse quociente é igual independente do corpo? Será que objetos diferentes em queda livre caem com a mesma aceleração? Tem diversos experimentos que exploram isso, alguns bem cotidianos. Por exemplo, esse daqui. Duas bolas, uma de basquete usual, que deve ter ali por 1 kg, e uma bola de 5 kg. Elas soltas do repouso da mesma altura, estão caindo, estão chegando no chão ao mesmo tempo, o que dá pra gente a inferência, que vocês podem tirar de cinemática, que elas caem, portanto, com a mesma aceleração. Claro que isso não permite a gente concluir, certo? Outro experimento possível é jogar objetos que têm mais diferenças. Como, por exemplo, uma bola de boliche e umas penas. Vão cair ao mesmo tempo? Não. Evidentemente, o que acontece com os dois é diferente. Mas daí a gente tem a seguinte questão. Bom, em nenhum dos casos, seja essas duas bolas, seja boliche e as penas, os objetos estão em queda livre? Queda livre é quando a única força atuante é a força peso e, portanto, vai ser igual ao resultante. É o caso? Bom, no caso das bolas, aparentemente, outras influências não estão fazendo tanta diferença, ao passo que fazem bastante diferença no contraste entre a bola de boliche e as penas.
Essa diferença é outra interação que está acontecendo ali, que é entre os objetos e o ar em volta. Como que a gente pode testar isso melhor? Bom, a bola de boliche e as penas estão numa câmara de vácuo gigantesca. O pessoal passou 3 horas fazendo o vácuo ali e soltou. Continuando o movimento. Ali no fundo deve ter uns físicos chorando de emoção. Mas aparentemente, objetos bem diferentes se movem em queda livre com a mesma aceleração. Lembrando que a aceleração para queda livre que a gente obteve foi o quociente entre massa gravitacional e massa inercial multiplicado pelo g. Aceleração gravitacional em torno de um corpo com bastante massa gravitacional distribuída num certo raio. O que esse experimento deu para a gente foi que esse quociente aqui é igual para todos os corpos. Mas quem disse que esse coeficiente é igual a 1? Percebem? Qual o entendimento que você tem hoje disso? Será que alguém já demonstrou que isso é igual a 1? Será que a gente usa e está errado? Bom, acontece que o entendimento atual é sim. Massa gravitacional e massa inercial são iguais. Bom, isso implica que a aceleração de corpos em queda livre é dada por g, esse mesmo g aqui. E a gente entende isso porque alguém demonstrou, finalmente? Não. A gente não entende o porquê. Por que cargas d'água? A inércia de um corpo, a forma como ele responde a toda e qualquer interação, é igual justamente à intensidade com que ele interage gravitacionalmente. O entendimento atual de como funciona a gravidade é a relatividade geral do Einstein. E uma das grandes sacadas dele foi justamente pegar algo que a gente não entende bem o que é como é e tomar isso como princípio. A relatividade geral toma a equivalência entre massa gravitacional e massa inercial como um dos seus pontos de partida. Então a gente pega uma coisa que a natureza está apontando para a gente, que por mais absurda que pareça, funciona assim, e a gente leva isso até as últimas consequências, tomando isso como um ponto de partida para entender justamente a gravitação. Por fim, resumindo e voltando ao pé no chão, importante para a física 1, a gente entender especialmente a diferença entre massa, peso e g. Massa de um corpo é a massa inercial. Aquela que está lá na segunda lei de Newton é a mesma que está aqui na força-peso. O peso é uma força de um corpo, geralmente muito massivo, num outro menos massivo, perto da superfície desse. E aponta para o centro do corpo muito massivo, que no caso, para a gente aqui, é para baixo. Então a força-peso vai ser sempre apontando para baixo, para o centro da Terra, e vai ser igual ao produto da massa do corpo, que está sofrendo a força-peso, pelo g, que é a aceleração gravitacional desse corpo quando em queda livre. Queda livre é quando a força resultante é igual à força-peso, ou seja, quando não tem outras forças atuando além do peso, ou quando as outras são desprezíveis.